Você está ouvindo A Hora do Concurso, o podcast da Degrau Cultural. Aumente o volume e fique ligado no que está rolando no mundo dos concursos públicos. Conte com a orientação da equipe pedagógica mais experiente do país e venha fazer parte do nosso time de aprovados. Concurseiros do meu coração, se liga no meu sinal. Começou o podcast Hora do Concurso Degrau Cultural. E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Hora do Concurso. Esse podcast que é meu, que é seu, que é de todo mundo. Sejam muito bem-vindos. Sou José Lucas Brito, muito prazer, e estou muito feliz de ter a sua companhia nesse território virtual, feito especialmente para você conseguir a aprovação no serviço público. E o episódio de hoje, pessoal, vai ajudá-lo a ter um bom desempenho em provas de direito administrativo da Fundação Getúlio Vargas, a famosa FGV. Nosso convidado, o professor Márcio Peixoto, vai detalhar o perfil desta, que é uma das principais bancas organizadoras do país, e apontar quais são os assuntos que são recorrentes e que os candidatos precisam estudar com mais afinco. Seja muito bem-vindo, professor Márcio. Obrigado, meu amigo. Está tudo em ordem. Espero contribuir aí para a aprovação dos nossos alunos, dos nossos amigos, dos nossos colegas, que é isso que todo mundo deseja, todo mundo crescendo junto. E muito feliz de estar com vocês, tá? Lucas, Luiz Fernando, e vai ser um momento muito agradável, com certeza. Eu que agradeço, professor. Como ele já antecipou, como de costume, está aqui o meu querido mentor intelectual, Luiz Fernando Caldeira, que foi meu, mas também de grandes jornalistas, como Edson Viana, Paula Paiva e até mesmo Cid Moreira. Seja muito bem-vindo, Luiz Fernando. Nem tanto, José. Obrigado, José. É um prazer estar aqui mais uma vez, conversando aí com os nossos alunos, os nossos futuros alunos, trazendo aí um grande especialista em direito administrativo, que é o professor Márcio Peixoto, uma figura humana maravilhosa e um profissional muito dedicado. Então, professor, direito administrativo é uma das matérias mais cobradas em concursos públicos. Ela é fundamental não somente para ser aprovado, mas também para o exercício diário da carreira pública, professor? Sem dúvida, direito administrativo, sem querer aqui entrar no mérito de outras carreiras, mas assim como direito constitucional, talvez seja uma das matérias mais importantes, levando em consideração não só a prova, mas quanto aspectos relacionados ao exercício de cidadania, como uma forma geral. Agora, quando você pensa ali na prova, é óbvio que tem um peso relativamente grande, dependendo do tipo de concurso que você vai fazer, mas, sem dúvida, é fundamental. Agora, quando você pensa pós-aprovação, às vezes porque o concurseiro, ele tem um olhar teórico quando ele vai fazer a prova. Depois que ele passa no concurso, ele percebe que essa matéria ela é um pouco mais profunda e, às vezes, a prática acaba, de certa forma, amadurecendo o raciocínio em relação a essa matéria. E, às vezes, salva a tua cabeça, por exemplo, de uma demissão, salva o sujeito de ser advertido, ele tem mais ferramentas para conseguir ser promovido mais rápido, para conseguir chegar a uma determinada chefia, a evitar uma covardia. Quando tem uma mudança de governo, é natural que a estrutura administrativa, seja no âmbito da União, no âmbito estadual, no âmbito federal, ele venha a ter contornos diferentes, que você que domina o direito administrativo, você leva uma vantagem muito grande em relação a isso. O mundo está acabando na administração pública, mas ele sabe que está tudo tranquilo, está tudo bem. Particularmente, eu mesmo já tive de certa forma, essa vantagem de saber um pouco acima da média em relação a outros servidores do direito administrativo, que me fez ali ser promovido mais rápido, evitar, como dito antes, uma covardia desnecessária. Isso é muito importante para a vida do servidor. E, sem dúvida, é mais importante no pós-concurso do que antes do concurso, por incrível que pareça. Isso aí é verdade. Com certeza. Ou seja, é praticamente um pré-requisito para você ingressar na esfera pública, saber de direito administrativo.
especialmente para concursos daquelas carreiras mais básicas das áreas policial, da área judiciária, administrativa, entre outras. Considera importante que os candidatos façam uso de livros de grandes doutrinadores, tais como L. Lopes Meirelles, a Maria Silvia Zanella de Pietro e o Carvalhinho, por exemplo, professor, ou só devem ser usados para certames mais específicos, tais aqueles como de juiz, de promotor, de procurador, de delegado, enfim, de outros cargos? Ok, se eu for pensar aqui de uma maneira mais globalizada, eu falaria que não existiria uma fórmula específica para um estudo. Agora, se você pensar de uma forma, vou jogar aqui, de cima para baixo, levando em consideração aqueles concursos que têm altos salários. Se eu pensar como magistrado, promotor, eu vou ter uma forma diferenciada aqui para estudar. Assim como uma criança, você não vai dar feijão e arroz, angu para um recém-nascido. Isso aí não tem como, vai aos pouquinhos, né? Então, quando eu penso nesses autores de grande relevância, eu entendo particularmente que não seria vantajoso para o sujeito que vai estudar um concurso, por exemplo, para o INSS, para as polícias, de uma forma geral, pegar um livro. Eu acho que ele só vai perder tempo, porque não é tão direcionado assim. Tem muita coisa que não é feita para concurseiro, que é feita para advogado, que é feita para um analista, um consultor, e talvez ele perca muito tempo. Agora, se eu pensar em nível de magistrado, defensor público, isso, num primeiro momento, ele vai trabalhando com alguns e-books. Tem muito professor que ele sabe exatamente o que vai cair na prova, aqueles especialistas, ele já prepara um material muito específico. Tem muito aluno que fica desconfiado desse professor, mas a depender do pedigree desse professor, digamos assim, ele consegue, de certa forma, fazer um recorte bem mais eficiente. E aí, aos poucos, esse recorte, de repente, cobre 80% da prova. E esses 20% ou 30% que vão sobrar, que são assuntos mais complexos, ele vai trabalhar, sim, nessas doutrinas. Agora, quando eu pego aqueles concursos mais de massa, particularmente, eu entendo que não há necessidade de você, no primeiro momento, comprar um L. Lopes Meirelles, que é um livro muito bom, da década de 80, início de 90, mas que o direito administrativo tem muita doutrina que ainda não foi modificada e é importante. A própria Maria Silvia Carvalhinho, são bem interessantes. Mas nesses concursos, não tem como você, em 3, 4, 5, 6 meses, estudar 1000 e poucas páginas, e às vezes o assunto é relativamente pequeno para efeito de prova, e você tem ali um absurdo de informações que o candidato ele vai ter que estudar língua portuguesa, informática, raciocínio lógico, constitucional, ele não vai ter tempo para fechar. Tá? E estudo não é só você passar no concurso administrativo, não é só você chegar e vou estudar isso aqui tudo e vou passar. É estratégia. É estratégia, é saber exatamente qual o recorte que você tem que se fazer no âmbito do direito administrativo. E aí vai ter que ver o tipo de concurso o sujeito ele quer fazer. Em cima do concurso existem temas que são mais cobrados. Tá? Um exemplo, um concurso para a Polícia Civil. Cai contratos e licitações? Cai convênio? Cai. Mas a possibilidade de cair poder de polícia, responsabilidade, civil, da administração é maior. Concurso para o INSS, você já tem uma outra abordagem. Concurso para as autarquias, como a FRJ, a UF, tem outra abordagem. E aí, o professor tem muita importância, na medida em que ele vai fazer um recorte, um bom professor, e dar uma orientação para que o candidato ele não perca tempo para estudar. Perfeito. José, pode lembrar aqui também que quando a gente descreveu o professor, que é professor de Direito Administrativo, mas a gente esqueceu de falar que o professor Márcio Peixoto é servidor público, é policial civil, Claro. E é um grande entendedor dessa área de segurança pública também, né? Ou seja, quando ele falou do professor de pedigree, eu pensei logo nele. Exatamente. Eu gostei desse termo, professor de pedigree. Eu ia fazer esse comentário também. Temos aqui um professor com pedigree, José. Pedigree. Eu falo com pedigree, uma vez, eu até evitei de falar, não sei porque eu acabei falando, uma vez eu falei isso em sala de aula, um outro professor, ele ficou um pouco chateado comigo, porque na ocasião eu falei, não, você tem que pegar um professor com pedigree para aquele concurso. Qual concurso que você quer? Pega um professor que vivenciou, que passou e tal, e ficou um pouco chateado. Claro. Aí eu evitei também, porque
Não é porque o sujeito nunca foi jogador de futebol que não pode ser técnico, né? A gente sabe muito bem disso. Pode ser Lógico, um ótimo verdade. técnico, a gente sabe, mas talvez eu tenha sido infeliz ali naquela colocação, ele ficou um pouco chateado. Aí agora saiu, mas não era para ter saído, não. Mas é um termo engraçado. Mas é um termo engraçado, exatamente, É. mestre. Cara, mestre, eu quero chegar aqui agora, a gente vai agora se direcionar um pouco mais para o tema do programa, que é exatamente falar sobre a FGV. Né? Então, eu queria que o senhor fizesse aí uma avaliação das provas de direito administrativo da FGV. Elas costumam ser muito difíceis, são provas que apresentam um nível mediano de dificuldade. Por exemplo, assim, a FGV é muito conhecida por fazer provas dificílimas de português, né? Todo mundo tem medo da FGV em relação a português. Os candidatos precisam também ter esse medo em relação a direito administrativo ou não? Eu não vou colocar aqui exatamente o medo, não vou colocar aqui medo, ansiedade, e aí já quem está falando aqui é um mestrando em psicanálise, por incrível que pareça, né? Porque isso já é um pouco assustador. Quando você pensa na FGV, eu penso no medo. Não, medo com ansiedade, se que aconteceu, a gente está preocupado, ou o que aconteceu, que nós nos decepcionamos lá atrás, carregamos aquela culpa, o que passou, passou, né? Como dizem os americanos, notícia velha ou situações antigas só serve para enrolar peixe, né? Assim que eles falam nos Estados Unidos, e o que passou, passou, e o que ainda está por vir, está por vir. Então, é claro que a FGV, ela não é uma banca frouxa, digamos assim, uma banca que na língua portuguesa realmente se é conhecido por pegar um nível relativamente alto, mas no direito administrativo é mediano para alto. Mas eu não considero tecnicamente difícil, eu considero tecnicamente astuta, no sentido de você tem uma prova com determinado perfil, e eles resolvem, de um ano para outro, colocar assuntos que não têm uma relação direta com aquele tipo de profissão que você, o tipo de função que você, o tipo de cargo que você vai atuar. E aí você que segue aquele padrão lógico, acaba se arrebentando na prova. Exemplo, fazer uma prova para a Receita Federal, aí cai coisa que você não vai utilizar na Receita Federal. Não é que é difícil, mas você se prepara para um assunto e aí eles vêm trabalhando com outro, como se fosse aquele lutador de jiu-jitsu. Toda hora ele vai no teu braço, mas ele nunca quer teu braço. Quando você dá uma bobeira, ele vai nas suas pernas e dá um jeito de ganhar a luta. Esse é o perfil da FGV. Então, é uma banca que sempre traz aí alguma surpresa, então, digamos assim. Uma surpresa, não vou falar um estelionato intelectual para não ser processado, mas uma certa astúcia de colocar, mas está no edital, tá? E, mestre, o que caracteriza, então, assim, também, de forma, de repente, mais prática, as provas de direito administrativo da FGV? O foco é na letra da lei? O foco é mais em doutrinas, súmulas e jurisprudências? Ou é um misto disso tudo? Vamos lá. Quando você pensa no direito constitucional, automaticamente no seu consciente vem a Constituição. Quando você fala em direito penal, vem um Código Penal, processo penal, Código de Processo Penal, língua portuguesa, você tem várias doutrinas ali que já vem estabelecendo as regras da língua portuguesa. E nós não temos essa tradição, porque no direito administrativo é diferente. No direito administrativo, você não tem um código específico regulamentando todo o direito administrativo. Você tem microsistemas, você tem uma lei de probidade aqui, um estatuto do servidor ali, uma lei de responsabilidade fiscal acolá, processo administrativo para cá, processo administrativo dentro do estatuto federal, estatuto estadual, e aí você tem uma forma de analisar. Por outro lado, você tem temas que são doutrinas antigas que não se modificam muito, princípios, atos administrativos, por exemplo, e também tem temas que volta e meia tem alguma mudança legislativa, como assuntos específicos de convênios, contratos aqui, uma licitação aqui, que volta e meia modifica e a forma vem a jurisprudência por algumas decisões judiciais e modificam. Então, eu não posso falar aqui, não é letra de lei, é doutrina. E aí vai o problema. A depender do assunto, da temática dentro do direito administrativo, você vai abordar se é letra de lei ou não. Exemplo,
Se você for estudar Lei 8.112, letra de lei. Não tem muita história, não tem muita conversa aí. Legislação de processo administrativo, letra de lei, tranquilamente. Agora, o tópico daquele concurso são atos administrativos e poderes administrativos. Não tem lei para isso. E aí você vai estudar exatamente a doutrina. Mas se você pegar um livro do Eli Lopes, 100 páginas para rodeando, e de repente você perde muito tempo. Aí eu vou para um tema chamado responsabilidade civil, por exemplo. Nós já temos algumas nuances aí de alguma decisão judicial diferente com relação a alguma coisa relacionada a uma indenização. Então, o direito administrativo tem disso. É um direito muito, vou colocar aqui, vascularizado, digamos assim. Ele não é um direito compacto. Ele não está no INZIP, ele é todo jogado. E isso, para o aluno iniciante, é ruim. Só depois que ele já tem alguns meses, é que ele começa a entender o sistema e montar esse quebra-cabeça. Mas nós estamos aí exatamente para ajudar os alunos a montar esse quebra-cabeça do direito administrativo. E a FGV, então, segue essa lógica. E segue essa lógica. Até porque eles não têm muita saída. Por exemplo, se você pegar um livro do Eli Lopes, e você botar o tema contratos e licitações, que é um tema enorme, não tem nem 10 páginas. Aí você, esse cara não sabia de nada? Não é isso, é porque ele pegou a própria legislação e foi depurando, praticamente refletindo o que estava na legislação, porque não tinha muita coisa para ele discutir, por mais que ele fosse uma pessoa extremamente capacitada para discorrer sobre o assunto, mas não tinha muito o que fazer. Então, um tema muito grande, ele compactou. E, às vezes, o tema é muito pequeno, mas ele consegue florear. Sabendo essas características que o próprio professor elencou sobre a FGV, qual seria a melhor forma do candidato estudar direito administrativo em concursos administrados por essa empresa, professor? Quais as falhas também que os candidatos eles não podem cometer de jeito nenhum na prova da FGV? Vamos lá. A melhor forma de estudar. Vou pegar lá o edital, e normalmente o edital vem trazendo algumas leis esparsas. Essas leis esparsas, normalmente são grandes. E aí também, com o tempo, o aluno acaba pegando uma certa astúcia. Eu vou ler a lei de improbidade. E o aluno, ele erra muito no seguinte, no primeiro momento ele tem que ler a lei toda. E ele lê a lei toda, tranquilo. Mas ele fica 10 vezes, 20 vezes lendo a lei toda. Quando, em 90% dos casos, só vai cair quais são os tipos de improbidade. E quais sanções dentro da improbidade. Então ele tem que ler a letra da lei, e no primeiro momento tudo, no segundo momento tudo, mas depois, com o tempo, dá aquela relaxada e pega só em pontos específicos. Contratos e licitações. Normalmente cai modalidades, tipo de licitações. Tem que ler tudo? Tem que ler tudo. Causas, por exemplo, de quebra de um contrato, tem que ler tudo. Só que ele lê tudo 20 vezes, 30 vezes. E ninguém vai pedir na prova que o nome da pessoa tem que estar no contrato, coisas muito básicas, isso não vai cair, mas que demandam também o tempo do candidato. O que o candidato precisa entender é que o tempo passa, e o bem mais precioso que ele tem é o tempo. O tempo está correndo, ele precisa ser eficiente e precisa transformar esse tempo em uma vantagem e não desvantagem para ele. Então, quando eu pego essas legislações, tranquilamente, letra de lei no primeiro momento e no segundo momento enxugar a própria legislação. Agora, outros temas corriqueiros, como agentes públicos, agentes políticos, atos administrativos, não tem uma letra de lei para você trabalhar tranquilamente. O que eu iria sugerir? Que não pegasse livro. Que você pegasse, por exemplo, a Degrau Cultural tem apostilas, né? Alguns professores têm seus materiais, e hoje em dia o aluno também é muito esperto. Ele pega vários professores da mesma matéria, ele pega provas, ele acaba percebendo qual é o professor ali que está mais inclinado para aquele concurso,
e a sua intuição, falo para você, aluno, ela acaba sendo mais importante do que orientação. Depois que você está um certo tempo, eu costumo dizer que é a forma que Deus tem para dizer para você e não para os outros, que é para você, que a forma de estudar é aquela e com aquele determinado professor. E no primeiro momento, com esses e-books, claro, que bem feito, e o aluno normalmente ele sabe quando você ouve comentários aqui, comentários ali, mesmo o novato, ele está sempre em contato com aqueles concurseiros mais experientes, que ele acaba ali tendo mais informações para seguir os professores mais qualificados naquele momento para aquele determinado concurso. E isso vale muito. Então, você não vai estudar da mesma forma. Legislações esparsas, letra de lei. O que não for legislação esparsa, você vai estudar a teoria, e de preferência, aquela teoria compactada. Só se você for fazer um concurso no nível mais alto, aqueles concursos que você ganha mais de 10 mil reais, aí a abordagem é outra. Tem alguma outra falha que o candidato não pode cometer numa prova da FGV de Direito Administrativo? Vamos lá. Normalmente, quando você faz prova, tem um diabinho ali, ó, atormentando você. Aí você, não, eu acho que é a letra D, eu acho que é a letra C. Isso é normal e ocorre muito quando você trabalha com um nível mais alto de concurso, mas quando você trabalha com letra de lei, quando você trabalha com questões relacionadas a uma doutrina mediana, normalmente quando você bate o primeiro olhar, né, normalmente é aquela alternativa que você vai ter que assinalar. E aí você demora a assinalar e tomar. E se? Aí tem uma vírgula, que a vírgula começa o sujeito a ficar possuído pelo mal, atormentado, e fica 10 minutos, 15 minutos. E interessante, quando ele começou a fazer a questão, ele sabia. Depois de 5 minutos, ele ficou com dúvida. Esse erro, além de comprometer aquela questão, vai comprometer outras questões, porque o tempo está passando. É claro que, quando você estudou muito um assunto, vai de primeira. Não fica divagando muito, não. É um erro que é muito comum acontecer, não só em direito administrativo, mas com relação a outras partes, outros ramos do direito, mas é um erro corriqueiro e que não cometam mais esse erro. Mas, mestre, aproveitando essa sua deixa aí da questão de acreditar sempre na sua primeira opção, a FGV, por exemplo, é uma banca que às vezes coloca ali duas respostas muito parecidas para tentar enganar o candidato, ou de repente, às vezes até duas certas, sendo que uma está mais completa que a outra. Olha, como é que eu vou falar isso para vocês? Vou dar aqui um de Mr. M, né? Um Mr. M. Em determinada época da vida, eu fui chamado para fazer questões de uma determinada banca aqui no país. Acabou não se concretizando por várias situações, mas eu fui fazer um curso de como fazer questões. Porque eu não sei se vocês sabiam, mas existem pessoas que são pagas para fazer essa contra-inteligência. Eu conheci um sujeito que ele não sabia nada de determinado assunto, mas ele sempre conseguia acertar 70% das questões. Só olhando. Porque a forma como você colocava, depois eu fiquei pensando, esse cara vai ficar rico se ele explicar esse método para as pessoas. E a maioria dos concursos ele passava, mesmo sem saber tanto assim a matéria. Então existe técnica para você fazer as questões. Algumas bancas, não estou dizendo que é o FGV, tá? Mas da forma como o Luiz colocou aí, algumas bancas elas fazem isso de propósito, tá? Até mesmo porque eles pensam da seguinte forma, são 100 questões. Não pode sair tudo perfeito. Vou botar aqui 2 ou 3 questões, elas serão dúbias, porque amanhã eles vão jogar com isso. Olha, são 2.000 vagas, quantos passaram? Só passaram 1.200. Ok. E aquela questão nossa coringa, se você anular, quantos entram agora? 1.800. Então anule essa questão. Não tem jeito. Essas questões, elas sempre vão existir. O que eu estou falando para vocês aqui é o que as bancas não vão falar e nunca vão falar. Mas dificilmente você vai ter uma banca que de 100, 120 questões, por exemplo, as 100 ou 120 serão corretas.
tá? Às vezes ocorre, do próprio examinador, ele dá algum deslize. Na maioria das vezes não é isso, não. É um percentual que eles vão deixar ali para trabalhar de uma forma discricionária, levando em consideração conveniência, oportunidade, para poder, junto com a administração pública, colocar mais ou menos pessoas em função de uma anulação ou não da questão. E aí, o aluno já não tem que se preocupar com isso. Quando eu faço uma prova, por exemplo, quando eu corrijo, já sei que questões são essas. Quando eu olho aqui, eu falo, essa aqui é a coringa. Então, nem esquenta a cabeça. Mas você fugiu um pouquinho, né? Você fugiu um pouquinho. A FGV, ela cria essas questões muito parecidas, essas respostas muito parecidas para tentar iludibriar o candidato. Às vezes é só uma palavrinha que está errada. Num primeiro momento, sim. Mas, ao mesmo tempo, para poder jogar isso com a administração. Perfeito. Então, professor, um assunto que eu e o Luiz, a gente noticiou há um ano atrás, a gente fez uma matéria gigantesca, que mais parecia um capítulo das Crônicas de Nárnia, que foi a aprovação da Lei 14.733 de 2021, que é a nova Lei de Licitações. E aí eu queria saber se esse assunto da Lei de Licitações ele foi muito cobrado nas provas da FGV, e se sim, já foram elaboradas muitas questões sobre o tema? Já sim. Sem querer contemporaneizar aqui, mas essa legislação, embora seja de 21, mas assim que ela foi sancionada, nos concursos seguintes elas já foram expostas. Porque ocorre também o seguinte, dificilmente, ao contrário da física, da química, da biologia, hoje você inventa um negócio e as coisas mudam muito, muito rápido. No âmbito do direito, de uma forma geral, essa mudança ela não é tão rápida assim. Então, quando você tinha a Lei 8666 de 93, que é um número bem sugestivo, né? A Lei 8666, número da besta multiplicado por 8, né? Dividido por 93, que situação. Você tinha contratos e licitações, mas quando você pega essa Lei 8666 de 93 e confronta com a 14.133, ela é apenas modernizada. Não existe tantas modificações assim profundas, ela foi modernizada. E não estou dizendo que não tenha que ler, não é nada disso. Obviamente que ficou para trás. Mas não ficou difícil para as bancas colocarem e ajustarem questões em cima disso, porque muita coisa permaneceu como nomenclatura, pregão, por exemplo, concorrência, mudaram prazo, mudaram a forma de abordagem, mas os institutos, muitos permaneceram os mesmos. Então, não houve nenhum problema para essas bancas colocarem. E foi pedidos recentemente, eu particularmente fui fazer um determinado concurso, um nível mais alto, no norte do país, caiu 3 questões dessa. Direto, 3 questões, tá? E eles têm cobrado muito, não tenho a menor dúvida de que 70% a 80% das provas que tem direito administrativo cai contratos e licitações. Agora, sem querer causar polêmica aqui, porque é óbvio que não tem como deixar essas questões de lado, porque a administração vive de quê? Isso, lógico, de licitações. Vive disso. Lógico. Vive disso. Lógico. Ah? E, mestre, e quais são os pontos aí da nova lei de licitações que a FGV especificamente está explorando aí bastante em suas provas e que os candidatos devem ficar atentos? Quem for fazer prova da FGV tem que ficar atento a quais pontos? Artigo 6º, artigo 28, por exemplo, em concurso. Artigo 6º da Lei de Licitações nova e o artigo 28, que são as modalidades de licitações. E a Lei de Licitações é muito extensa, mas a parte boa é que o examinador, ele também é previsível, como regra geral, ele é previsível. E às vezes dá a impressão até que, será que ele só sabe isso da Lei de Licitações? Porque eles costumam cobrar os mesmos temas, e modalidade de licitações é uma delas. O critério de julgamento também é um outro tema que cai muito, tem caído, aliás, não muito, porque é a Lei de 21, mas tem caído nos últimos concursos que tem cobrado essa legislação. A contratação direta, dispensa de licitação, inexigibilidade de licitação, porque a regra na administração pública é licitar. Essa é a regra. Mas eles trouxeram algumas minúcias. Como é que eu contrato direto?
Como é que é o contrato direto? Isso, por exemplo, é novo essa abordagem, a linguagem, não o que ocorria, mas a linguagem. E é importante. Então, dispensa de licitação, inexigibilidade de licitação. Quando é que, por exemplo, tem situações que não tem jeito, não dá para ter licitação. Imagine que a administração pública precise comprar pneus para botar no caveirão. Ué, onde é que eu compro pneu de caveirão? Não tem aqui na esquina, não tem na loja. Tá? E aí? Não tem, existe uma inviabilidade ali em relação a fazer uma licitação. Então, faz a contratação direta por meio de inexigibilidade, por exemplo. Tá? Tem várias situações que caem na nossa prova e de forma direta. E uma dessas é isso. Outra coisa interessante são os crimes dentro da lei de licitações antigas, que agora esses crimes estão no Código Penal. Embora esteja descrito lá nessa legislação nova, mas ela está na parte final da legislação e passaram a fazer parte do Código Penal. São as principais abordagens aqui. Tem uma novidade nas modalidades, não tem? É o diálogo competitivo, não é isso, mestre? Tem um diálogo competitivo. Isso já caiu na FGV ou não? É um assunto que pode ser explorado? Já é um assunto novo, não como conceituação, mas apenas como tipos, espécies de modalidade de licitação. Perfeito. Tá. Perfeito. Além da nova lei de licitações, professor, que outros assuntos a FGV costuma cobrar sempre nas provas de direito administrativo? Eu poderia elencar entre 5 ou 7 para a gente anotar aqui, depois cobrar para o senhor quando tiver alguma prova de FGV, para saber... Não, vai ter que cobrar sim. Para saber se esses assuntos vão ser realmente estarão mesmo nas provas da banca? Eu costumo até, alguns alunos de repente se sentem até afrontados, eu até brinco assim, falei, olha, a direito administrativo não tem nada para estudar. Aí eles ficam me olhando com um olhar assim, e detalhe, sempre com um livro bem grosso tudo na mesa, né? E aí eu brinco, olha, na administração pública não tem nada para estudar, porque normalmente quem comanda a administração pública, seja no estado, seja no país, seja no município, são pessoas que não têm relação com a administração pública, têm relação, como regra geral, com a administração privada. Então, aí eu já costumo brincar dessa forma. Agora, quando você pensa no direito administrativo, tem tema que não tem como existir um concurso tendo direito administrativo que não caia princípios da administração, pode não cair de forma direta, mas pode ser que o candidato, ele não tenha estudado aquele assunto específico, mas pelo simples fato de dominar os princípios, ele consegue chegar à resposta. Então, é um assunto que não pode faltar. Às vezes não cai de forma direta, mas cai de forma indireta. Agentes públicos. O direito administrativo ele é tudo pautado em servidores, a administração pública propriamente dita e terceiros. Acabou. Existe esse tripé. E o resto é história, você trabalhando esses três assuntos misturados. Eu tenho, então, agentes públicos, não tem como um concurso não abordar o que é cargo, o que é emprego público, servidor temporário, cargo em comissão, função de confiança, estabilidade, todas essas regras básicas para o servidor. Então, é um assunto certo. E, normalmente, a primeira e a segunda questão de prova. Eles seguem a sequência, tá? Outro assunto que não pode deixar de lado o concurseiro são os atos administrativos. Poderes administrativos e atos administrativos. O que é um ato vinculado? O que é um ato discricionário? O que é poder de polícia, poder disciplinar? São assuntos que estão sempre expostos na administração. Porque, de certa forma, embora a população não saiba, mas toda vez que você tem uma decisão administrativa em âmbito governamental, esse assunto está implícito ali. Não tem jeito. A maioria dos atos contidos na administração são atos administrativos e precisa ser explorado na prova. Outro assunto também, não menos importante, é o que nós chamamos de responsabilidade civil. O que mais acontece também é o cidadão comum sofrer algum dano por parte da administração. Quem é que indeniza? Como se indeniza isso? Até que ponto a administração responde, não responde? Qual é o percentual de responsabilidade do servidor? Se a administração vai punir o servidor, como vai punir o servidor? Costumo dizer que para onde o cachorro vai, o cachorro leva as pulgas, né?
E se você adora praticar o mal, não é porque passou no concurso público que você vai deixar de praticar o mal. Tem aluno, eu costumo até brincar, que ele não estuda para ganhar 6 mil. Ele estuda para ganhar 20. Ele estuda para ganhar 30. Afinal, está possuído, está atormentado. E entra com aquela ideia na administração. Só que uma hora pode ter problema. E, ao contrário do que eu escuto muito por aí, mas ninguém é demitido do serviço público, não acontece nada. Pegue o Diário Oficial e comece a ler todos os dias, se você tiver um pouco de paciência para ler aquele negócio, mas pega o Diário Oficial. Todo dia tem pelo menos meia dúzia de servidores sendo demitidos. Todo dia, tá? Seja em qualquer tipo de secretaria, ministério, sempre tem alguém demitido. E isso reflete nas nossas provas. Você trabalhar com processo administrativo disciplinar, você trabalhar com essa responsabilidade do Estado que de repente descumpre, não dá um atendimento hospitalar à população, o transporte é de péssima qualidade, alguém morre, algum idoso morre subindo no transporte público. Então, esses acontecimentos que a gente sabe refletem nas nossas provas. A prova de direito administrativo, ela não é só teórica também, ela reflete o dia a dia da população junto com a administração. Então, esse tema responsabilidade civil, processo administrativo, atos administrativos, poderes, agentes públicos, os próprios princípios, e aí, em última análise, alguém controla, alguém precisa controlar as decisões de um chefe de poder executivo, poder judiciário, poder legislativo, o próprio Tribunal de Contas. Então, esses órgãos que ficam ali circulando de forma meio que satélite no âmbito do Poder Executivo, também tem assuntos que dizem respeito ao direito administrativo, como esse controle administrativo, um habeas corpus, um habeas datas, que já é um instrumento jurídico estudado lá em direito constitucional, mas esses controles da própria administração também, princípio da autotutela, que é o princípio, uma prerrogativa que diz para um administrador de rever um ato seu, tá? Seja ilegal, seja um ato ali inconveniente, mas ele pode anular, pode revogar um ato. Então, essas formas de controle na administração pública, essas brigas que nós vemos políticas, e o judiciário está se metendo no poder executivo, o poder executivo está no judiciário, e o poder legislativo tomou partido de não sei quem, isso não ocorre só no âmbito do poder executivo federal. Nos estados ocorre isso também, nos municípios ocorre isso também, e isso também é muito explorado em direito administrativo e em direito constitucional, tá? São os principais temas ali que eu não vejo uma prova de direito administrativo sem esses temas. Perfeito. Tá certo, então, ou seja, resumindo os assuntos que são mais cobrados em direito administrativo para você que vai fazer prova da FGV. Princípios da administração, agentes públicos, atos administrativos, poderes administrativos, responsabilidade civil da administração e controle administrativo. E inclui aí também a nova lei de licitações, como o professor mesmo inclui falou. a nova lei de licitações. Perfeito. Para a gente fechar esse episódio muito importante para quem vai prestar uma prova de direito administrativo, para a gente fechar com chave de ouro, professor, qual dica final o senhor deixa para quem vai prestar um concurso público e vai ter que se deparar com um caderno repleto de questões sobre direito? Perfeito. Já dizem que o sucesso não ocorre por acaso. O sucesso decorre de repetição, 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 repetição. Ninguém fica forte de um dia para o outro numa academia. Você só fica forte se você, além de fazer os exercícios, você ter uma alimentação equilibrada, saber exatamente o que comer e saber exatamente qual é o tipo de musculatura que você quer desenvolver. E, claro, isso com um bom profissional de educação física. No estudo é exatamente a mesma coisa. Você vai ter que anabolizar o seu cérebro, digamos assim. E isso não ocorre de uma hora para outra. É a repetição que vai fazer você ter sucesso. Num primeiro momento, a repetição, obviamente, com relação ao estudo. Hoje você estuda uma determinada matéria, você vai dormir, amanhã, quando você tentar recordar, só 30% ali que você vai reter.
Num outro momento vai aumentar para 40%, para 50%. Quando você chegar em 60% ali, você vai sentir isso, você vai pegar as questões e se matar de fazer questão. A repetição com relação às questões é que vai fazer você gabaritar direito administrativo. E não tem como, a fórmula, não existe fórmula milagrosa em concurso público. É você repetir, repetir, repetir e repetir. E fala até em outras matérias também, tá? Porque o examinador ele também não tem muita coisa para inventar em direito administrativo, não. O que ele tem é fazer essas, respeitosamente falando, essas malandragens aí de colocar uma questão muito parecida com a outra, tá? Mas se for levar um negócio realmente a sério, ele não tem muito para onde fugir. E a repetição é que vai levar o sucesso do concurseiro quando ele pensa na aprovação do concurso público. Esse foi o professor Márcio Peixoto, servidor público, professor daqui da Degrau Cultural de Direito Administrativo. A gente agradece muito a sua participação aqui no podcast Hora do Concurso. Eu que agradeço, fico sempre muito feliz em tentar ali ajudar os concurseiros, afinal, para que serve a nossa existência se não ajudar alguém? E agradecer a vocês, que vocês também têm uma grande responsabilidade com relação a isso e fazem muito bem ajudando os alunos nas suas metas. Com certeza. Esse é um professor fantástico, já que ele falou de Mr. M. Na abertura eu falei que o Luiz Fernando foi o mentor do Cid Moreira, então tá tudo no mesmo multiverso. Luiz Fernando, você que é tão inteligente quanto o Tadeu Schmidt, que deve voltar um dia, fantástico, você não sei. Enfim, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no podcast Hora do Concurso. Obrigado, José. Obrigado ao professor Márcio Peixoto, um professor com pedigree Degrau Cultural, como tantos outros professores da Degrau Cultural. Todos os professores da Degrau Cultural têm aquele pedigree Degrau Cultural, porque Degrau Cultural é realmente o melhor curso preparatório que nós temos aqui, né, José? E é isso, pessoal. Agradeço aos nossos ouvintes, agradeço a eles que estão aí contribuindo, né, dando aí a sua valiosa aí audiência para a gente, né? E também nos dando, né, a possibilidade de fazer pautas interessantes, dando aí sugestões para a gente, né, José? Quem quiser enviar aí sugestões para a gente, pode enviar aí pelo Instagram da Degrau, pelo Facebook da Degrau, porque a gente quer exatamente trazer aí abordagens, né, assuntos que de fato interessem aí aos nossos ouvintes. Obrigado, José, obrigado, professor, obrigado, ouvintes. Até a próxima. O marketing vai usar isso para as próximas campanhas. Nós temos professores com pedigree, com certeza. Então, pessoal, caros concurseiros que ouviram esse podcast, espero que você que está me ouvindo saiba administrar bem o seu tempo de preparação para o concurso que você vai prestar. Se sabe, então deixe um tempo da sua rotina para ouvir os episódios, melhor dizendo, que já estão publicados nas principais plataformas de distribuição de áudio. E esses episódios também estão disponíveis lá no canal do YouTube da Degrau Cultural. Por lá você também pode deixar suas sugestões, que a gente vai pegar o que você sugerir de tema e a gente vai produzir aqui e serão nossos próximos episódios, tá certo? Compartilhe esse programa, estude até a vitória, que todos fiquem na paz e até a próxima. Valeu! Você está ouvindo A Hora do Concurso, o podcast da Degrau Cultural. Aumente o volume e fique ligado no que está rolando no mundo dos concursos públicos. Conte com a orientação da equipe pedagógica mais experiente do país e venha fazer parte do nosso time de aprovados.